hoje a gente vai mexer. Na verdade, a gente iria começar a falar sobre o descanso. Eu sempre dou, cada vez que a gente vai mudar de tópico, eu dou as cenas dos próximos capítulos, e as cenas dos próximos capítulos seria aquela questão do descanso, né? E se o descanso, a gente descansa porque trabalha, ou descansa para poder trabalhar, qual que é o correto? Como que a dinâmica deveria funcionar? O que é descanso? E descanso é só para recarregar energia ou tem algo mais nesse negócio, né? O que a Bíblia fala sobre isso? A gente ia mexer nisso aí. Porém, eu achei que a gente precisava fazer como é que se diz? A gente precisava pegar um desvio para a gente conversar sobre algumas coisas práticas, porque olha só, quando você pega a Bíblia e você abre a Bíblia, você vai encontrar conceitos maravilhosos lá e um direcionamento para você. Só que, acabei de dizer aqui, bom, a gente chega a trabalhar 50% mais do que o escravo. É lógico que essa ideia não é de Deus. É lógico que quando a gente pega a Bíblia, a gente vai ver que a intenção de Deus não era que as pessoas ficassem arrebentadas de trabalho. Só que o que acontece? Você vive num mundo que está indo nessa direção. E aí a pergunta que fica, poxa, que legal, Deus tem um outro plano, Deus tem uma maneira de ver diferente, mas quando chega na segunda-feira, você vai para o seu serviço e você vai ter que fazer o serviço e você não pode chegar para o seu chefe e dizer assim, ou para o seu chefe, ou para o trabalho que você tem em cima da mesa, olha, Jesus falou, e aí não dá para você fazer isso. O que a gente vai fazer com esses conceitos, como que a gente vive? Só para ilustrar essa situação de um mundo que vai numa direção, eu queria mostrar algumas coisas que eu acho que tem a ver com a realidade de todo mundo acompanhou isso aqui. Deixa eu só baixar o som aqui, a gente não precisa do som, mas vocês todos acompanharam, assim como eu, toda essa odisseia aí dos mineiros no Chile, né? E todo o trabalho que foi feito para tirar eles de lá, todo o planejamento que foi feito, e hoje, se não me engano, hoje já está no início da noite, né, tiraram os últimos lá, não sei se vocês chegaram a acompanhar, eu não consegui, eu ia pegar alguns vídeos, né, que tem algumas cenas que são bem emocionantes, mas a maioria dos vídeos que tinha lá para eu poder fazer o download era muito extenso, então eu não ia dar, eu ia ter que perder um tempão editando o negócio, então eu não fiz. Mas o que eu queria que a gente prestasse atenção é que tudo isso aí deu muito trabalho, entende? Não só no que pelo que foi feito, mas todo o planejamento, todo o estresse de estar lidando com vidas humanas e a expectativa da família e tudo aquilo, deu um trabalho danado. Muita gente orando, gastou esse trabalho. E olha, o que a gente precisa perguntar é, esse tipo de trabalho, quando foi feito, qual o nível de satisfação que não deve ter dado para as pessoas, quando o negócio todo se concretizou? Seja eles pessoas que ganharam dinheiro, ou pessoas que trabalharam voluntário, olha, a satisfação desse pessoal deve estar completamente fora da curva. E é interessante que não tem a ver com dinheiro. Tem muita gente aí que trabalhou lascado nesse negócio e não ganhou um tostão. Mas a satisfação do serviço pronto chegou nos píncaros agora, entende? E vai permanecer um pouco. Agora, o fato é que a vida vai continuando e depois tudo volta para onde estava, e as mesmas pessoas que tiveram esse alto nível de realização, elas vão voltar de novo para aquela mesma situação de antes. Trabalhar e ficar cansado, trabalhar e achar que a pior coisa do mundo é trabalho, e trabalhar demais. Gente, a pergunta é, o que a gente faz com isso? Como é que eu lido com isso? Bom, eu já sei que Deus tem um outro propósito até hoje. Você já parou para pensar? O que eu vou fazer com isso? Quem estava aqui nas outras duas vezes, e viu o propósito de Deus para aliviar a gente, para dar uma outra visão de trabalho, tá? E aí, como é que foi o seu dia na segunda-feira, que foi depois
daquele estudo e você chega lá e tem um monte de coisa na casa para fazer, e aí, como é que foi? Como é que foi, Fátima? O que a gente faz? O que a gente faz com isso? Porque, gente, olha, a ideia, deixa eu sentar um pouquinho, porque hoje eu queria, mais do que dar um estudo, eu queria que a gente conversasse. Olha, a Bíblia tem conceitos a oferecer, mas se a gente não descobrir o que a gente vai fazer com esses conceitos, a gente pega um diploma de Bíblia, um diploma de Deus, e depois, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Tá. Agora eu queria que a gente caminhasse nessa direção de procurar algo mais do que os conceitos hoje. Tá? Vamos pensar no seguinte: a gente tem que ter uma consciência muito clara que a gente vive num mundo quebrado. O nosso mundo não é um mundo que está em harmonia com os conceitos que Deus passa para a gente. A gente vive num mundo que tem um direcionamento, e esse direcionamento não é o mesmo do que está aqui. Isso a gente precisa ter na cabeça, porque sempre o que Deus pede da gente, o que Deus ensina, vai parecer utópico, não é por causa de Deus, mas é por causa do direcionamento do mundo. E o mundo está indo nessa direção. E a gente não vai conseguir mudar isso. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 26, para a gente ler esse texto aí, e aí a gente começar a discutir essa questão em que lugar que a gente está e como que a gente vai mexer nesses conceitos. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26. E essa aí foi uma declaração de Jesus, mas ela está num contexto muito interessante. Porque o mundo está quebrado, porque essa realidade nossa está em desarmonia, Jesus falou assim: olha, tem coisas nesse sistema que elas vão ficar aí e vão ficar para sempre. Pelo menos enquanto essa realidade existir, ela vai continuar quebrada. A gente espera uma outra realidade construída por Deus, que vai ser diferente dessa que a gente experimenta hoje. Mas uma coisa, para você ser realista, você tem que pôr isso na sua cabeça. A gente está estudando conceitos aqui que não pertencem a essa realidade em que a gente vive. Então eles vão mudar muito mais a gente do que eles vão mudar o mundo. Eles vão dar uma visão diferente para a gente, e em alguns momentos essa visão vai inclusive parecer solitária, porque lógico que à medida que outras pessoas vão sendo atingidas por isso, você vai criando uma realidade diferente, mas ela vai sempre acontecer quase que em bolhas, porque o mundo está quebrado. Olha essa situação. Eu vou lendo aqui, a gente tem feito a prática de ir lendo um atrás do outro. Se demorar a completar, eu entro e leio, tá bom? Então eu vou começar, o próximo pode ler depois de mim, se der branco, eu leio. E aí vai de novo, até para todo mundo participar. Então Mateus 26, 6 diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignados, seus discípulos lhe disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo